Bom dia, pessoal. Vamos sim, agora sim começar o nosso webinar nessa terça-feira, pós-feriado. Espero que todos vocês estejam me ouvindo. Lucas, o meu áudio tá bom para vocês? Tá conseguindo me ouvir? Por aqui tá tudo certo. Legal. Tá vendo minha tela também? Estou vendo sim, estou vendo sim. Perfeito. Então vamos começar oficialmente. Pessoal, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a disponibilidade de todos vocês por estarem aqui conosco nessa manhã. Hoje a gente vai ter um webinar falando de Tableau Bridge. O tema é Levando os seus dados ao Tableau Online. E antes de começar, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu quero apresentar o nosso time. Meu nome é Gabriela Figueiredo, eu faço parte da área comercial da Ksoft. E hoje a gente vai ter a contribuição do Lucas Araújo, que é o nosso analista de BI, nosso especialista aí de BI, tá? A nossa agenda hoje começa com a apresentação da Ksoft, depois a gente já vai para o conteúdo e no final do nosso webinar a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para nos mandar aqui no chat que a gente vai fazer esses esclarecimentos depois, tá bom? Antes de iniciar o conteúdo oficial aqui, eu quero explicar um pouquinho para vocês, eu quero apresentar quem é a Ksoft, tá? A Ksoft é uma consultoria especializada em dados, especializada em inteligência do negócio, e a nossa história começa em 2000, a nossa jornada, né, quando a gente atuava com diversas soluções. Aqui a gente desenvolvia e entregava com diversas soluções sem nenhum nicho específico. Em 2006, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto para o Itaú, né? E esse projeto nos abriu grandes portas e a partir daí a gente começou a atender grandes contas e automaticamente ter muita experiência também. Entendendo a visibilidade que o mercado pedia naquele momento, a inovação do que estava por vir, principalmente, em 2014, a gente oficializa a parceria com a Tableau. A Tableau é uma ferramenta de exploração e visualização de dados. A gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje, inclusive é o tema, né, a solução. E em 2014 a gente passa a representar a Tableau no Brasil e a partir daí, sim, a Ksoft se torna uma consultoria nichada, especialista em dados, tá? A soma da nossa experiência com essa especialização nos permitiu expandir nosso portfólio. Então, em 2019, a gente entra aqui para a parte de inteligência artificial. A gente efetiva parceria com soluções inovadoras, líderes de mercado principalmente, e nos tornamos distribuidores oficiais da RapidMiner no Brasil, além de master reseller, ou seja, a Ksoft é o único canal que pode desenvolver essa parceria RapidMiner aqui no Brasil, tá bom? Ou seja, pessoal, dados, como vocês podem perceber durante aqui na nossa história, dados está no nosso DNA. Então, a gente vem aqui nessa jornada de impactar, né, de democratizar a inteligência artificial, a inteligência do negócio. Como a gente faz isso? Através do nosso propósito, que é efetivamente impactar a pessoa transformando dados em conhecimento. Isso é muito latente aqui dentro da Ksoft, todos os colaboradores têm esse mesmo propósito, então isso faz com que a gente tenha o mesmo objetivo. Aqui a gente vê algumas das contas que a gente atendeu, já são mais de 200 empresas, né? Eu não vou citar nenhum case específico, pessoal, para a gente não tomar o tempo do conteúdo que o Lucas vai nos passar hoje, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais do que a gente desenvolveu, para quem a gente desenvolveu, entre em contato com o comercial através do nosso e-mail ou mandem aqui no chat que a gente entra em contato com vocês depois para esclarecer isso. Dentro do que a gente faz, a gente trabalha com alguns pilares aqui envolvendo dados, mas a gente passa pelo BI, sempre com preferência pelo self-service BI, porque a gente entende que é onde o cliente domina efetivamente a inteligência do seu negócio. Então, a gente atua desde a captura dos dados, aqui pelo ETL, até a ponta onde a gente tem a construção das visualizações no DataVis. Temos também o pilar aqui da inteligência artificial. A gente passa pela preparação de dados, machine deep learning, progresso do time, até o final, que é o sucesso do time, que é o objetivo mesmo. Já na parte de virtualização de dados, aqui no Data Virtualization, falando de forma bem resumida, essa tecnologia ela chega para abstrair as camadas de dados. Então, ela vai padronizar a forma como o usuário consome esses dados e o usuário vai perder a necessidade de visibilidade técnica. A parte de academia Ksoft vem aumentando cada vez mais. Então, hoje a gente, além de oferecer capacitação nas principais soluções de BI, a gente tem também treinamento na parte de inteligência artificial, capacitação em RapidMiner, nas outras soluções que a gente trabalha também, tá?
Vale ressaltar que a transferência de conhecimento na Ksoft é algo que nos acompanha em todos os processos, porque a gente entende que o cliente tem que ser independente no final de tudo isso. A gente trabalha com essas duas formas de jornada e projeto, e aqui a gente tem um pouquinho mais sobre os nossos parceiros. Ao longo dessa trajetória que eu expliquei um pouquinho para vocês antes, a gente sempre buscou se posicionar com as soluções modernas, líderes de mercado, e que realmente entreguem valor para o cliente, né? Então, hoje esse é o nosso quadro de parceiros. Dentre eles, a gente é parceiro Gold da Tableau, que é essa ferramenta de exploração de dados que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Temos RapidMiner, que é essa ferramenta de ciência de dados, então ela vem com preparação de dados, aprendizado de máquina, mineração de texto, análise preditiva, é bem bacana. Temos a Elastic, que é uma ferramenta de busca em grande escala, e a Denodo, que é o Data Virtualization, que eu expliquei no slide anterior. Então, eu ilustro esse slide aqui com os nossos parceiros diretos e indiretos, para citar aqui, assim, aqui a gente tem os nossos parceiros oficiais, mas a Ksoft também desenvolve outras soluções de acordo com a demanda do cliente, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, obrigada por estarem com a gente, e agora eu quero chamar o Lucas para passar o nosso conteúdo. Muito obrigada, tenham um bom dia e um excelente webinar. Lu, tá por aí? Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Conseguimos sim. Beleza, eu vou compartilhar então aqui minha tela com vocês, tá? Como a Gabi já fez as apresentações, meu nome é Lucas, eu trabalho como analista de BI aqui na Ksoft, faço desenvolvimento em Tableau e outras rotinas aí para os nossos clientes que a gente acaba fazendo bastante coisa. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês hoje. A gente vai falar, Gabi, eu preciso que você me dê a permissão aqui. Tá ok, já tá liberando. Beleza. Hoje a gente vai falar, pessoal, um pouquinho sobre Tableau Bridge, tá? É uma ferramenta que está cada vez mais uso aí no mercado a, com a crescente utilização do Tableau Online, tá? Então, eu vou compartilhar aqui, vocês me dão ok quando vocês estiverem vendo. Já carregou. Ah, beleza, então. Então, bom, a gente vai falar hoje sobre o Tableau Bridge, tá, pessoal? O que é o Tableau Bridge, tá? O Tableau Bridge, ele é uma ferramenta que ele funciona em conjunto com o Tableau Online, tá? Então, hoje a gente vai explicar essa diferença aí para vocês entre o Tableau Server On-Premise e o Tableau Server Online. É primordial a gente entender essa diferença para a gente entender o funcionamento do Tableau Bridge, efetivamente como funciona o Tableau Bridge e onde a gente usar, e no final eu quero mostrar um exemplo prático dessa ferramenta com vocês. Então a gente vai fazer uma utilização aí desse cara para ver como ele se comporta e como ele funciona. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a parte do Tableau Server On-Premise versus o Tableau Server Online, tá? Como a gente sabe, muitas vezes o cliente, quando ele contrata uma licença de Tableau, ele contrata 3 produtinhos, né, na licença. Vem o Tableau Desktop, que é a ferramenta onde você faz a conexão com os dados, você constrói suas análises, seus dashboards, e é onde a mágica acontece, né? O Tableau Prep, que é uma ferramenta de preparação dos dados, então você faz toda a limpeza, todo o join de bases você consegue fazer no Tableau Prep. E o Tableau Server, que é a plataforma online onde é disponibilizado os dashboards para que outras pessoas consigam ver, onde fontes de dados são publicadas para atualização e é a governança ali do BI ali, que funciona em conjunto com o Tableau Desktop, tá? Bom, quando o cliente ele faz a contratação desse licenciamento, ele pode escolher entre o Tableau Server On-Premise ou o Tableau Server Online, tá? E qual que seria a diferença do Tableau Server On-Premise e do Online? O Tableau Server On-Premise, eu não sei se vocês já conhecem esse termo, mas o termo On-Premise ele é usado quando a gente se refere a um servidor dedicado, um servidor físico, tá? Então, quando o cliente ele faz a aquisição dessa licença, o cliente ele vai precisar disponibilizar de uma máquina, né, de um servidor, onde o software do Tableau Server será instalado
E esse servidor, essa máquina, vai ficar no ambiente da empresa. Pode não ser dentro do escritório da empresa, mas é um ambiente administrado pela empresa. Então, a empresa vai ter responsabilidades quanto garantir a integridade dessa máquina, manutenção, caso precise, e todas as outras coisas que precisam para essa máquina funcionar ok. Então, o Tableau Server ele tem que ser instalado no ambiente da empresa. Esse servidor ele precisa ter conexão com o banco de dados ou com os arquivos locais que serão fornecidos para o Tableau Server, né? Porque a gente vai precisar atualizar as fontes, então é necessário que o Tableau Server tenha a permissão, que essa máquina tenha a permissão para fazer isso, tá? E então isso implica em custos para a empresa, né? Para manter essa máquina ligada, para fazer uma atualização, para ter um técnico caso precise fazer alguma coisa, atualizar o software também, né? Atualizar a versão do Tableau Server, tudo isso fica por conta da empresa, né? E são N motivos que levam a empresa a escolher esse cenário, porém é o cenário que a gente mais tem aí hoje em dia, que é o Tableau Server On-Premise, tá? E um outro cenário que vem ganhando bastante força ultimamente é o Tableau Server Online, que é um serviço relativamente novo da Tableau, onde quando o cliente escolhe esse licenciamento, tudo que ele precisa é comprar a licença efetivamente, né? Que aí assim que ele é liberado a licença para ele, ele faz um login no portal de clientes da Tableau e ele já vai ter uma máquina virtual disponível para ele utilizar. Então, toda aquela infraestrutura que eu comentei no Tableau Server On-Prime, se precisaria ter uma máquina, um servidor para instalar o software, tudo isso o cliente vai dispensar, porque a Tableau já vai disponibilizar para ele uma máquina dentro da sua nuvem. É uma nuvem administrada pela própria Tableau, com todos os protocolos de segurança internacionais, tá? Então, a Tableau já vai disponibilizar uma máquina dentro do ambiente na nuvem deles, e essa máquina vai ser utilizada única e exclusivamente para o Tableau Server Online. Então, não vai ter nenhum outro processo impactando o software, e o acesso do cliente vai ser único e exclusivamente pelo navegador. Então, o cliente ele vai abrir o seu Google Chrome, seu Microsoft Edge, vai conectar no portal da Tableau e vai conseguir acessar o Tableau Server da mesma forma que ele faria no Tableau Server On-Prime. A única diferença é que ele não vai precisar se preocupar com nada, com a atualização do software, com manutenção da máquina, todas essas coisas vão ser feitas pela própria Tableau, tá? Então, essa é a diferença aí entre um Tableau Server Online e um Tableau Server On-Premise. Tendo isso em vista, né, como eu comentei com vocês, no Tableau Server On-Premise, a gente precisa que a máquina tenha acesso aos dados, tenha acesso aos arquivos locais, tenha acesso aos bancos de dados para manter isso atualizado. E quando a gente fala do servidor online, como que a gente vai liberar esse acesso para uma máquina que está fora da nossa rede acessar o nosso banco? Não é uma coisa muito segura, né? Se a gente olhar para a LGPD aí que tá entrando agora, isso não é nada legal. Então, o que que acontece? Por questões da sua própria segurança da sua empresa, até da nuvem da Tableau, essa máquina da Tableau, ela não é acessível por nenhum banco de dados, assim, efetivamente. Então, o que que a gente precisa fazer, né? Qual é o meio que a gente faz para levar os nossos dados para o ambiente online? Para isso, existe a ferramenta de cliente chamada Tableau Bridge. Né? E o que é o Tableau Bridge? Ele é um software que ele é executado no computador, na sua rede, ele funciona em conjunto com o Tableau Server Online e ele funciona para manter os seus dados atualizados, né? Ele funciona, como o próprio nome diz, né? Bridge é ponte em inglês, então ele funciona como uma ponte entre os seus dados, né? O computador que vai acessar o arquivo local ou o banco de dados e o computador na nuvem da Tableau. Né? Então, ele vai fazer essa conexão criptografada aí dos dados e vai levar o dado de uma ponta à outra. Né? Ele vai levar o dado do ponto A para o ponto B. Tá? O que ele funciona mais ou menos assim. A gente tem uma fonte de dados, por exemplo, usando um arquivo Excel como exemplo. A gente tem um arquivo Excel que fica na nossa máquina. Quando a gente publicar esse arquivo Excel, a gente vai estar publicando uma cópia desse arquivo no formato TDE ou Hyper lá na nuvem da Tableau. E o Tableau Bridge, o que, que ele vai fazer? Toda vez que ele for atualizar, ele vai olhar esse meu arquivo Excel aqui no computador, vai tirar uma foto desse arquivo, vai levar essa foto lá para o ambiente online e vai
atualizar a fonte que está publicada com a foto nova do nosso arquivo, tá? Então, ele vai funcionar basicamente dessa forma. Aqui eu vou explicar um pouco da arquitetura do fluxo, para isso ficar mais claro na cabeça de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui desse lado, a gente tem a arquitetura do Tableau Server On-Premise, né? Onde a gente tem aqui o servidor interno, que ele está conectado tanto com o banco de dados ou com os arquivos locais, e tem o Tableau Server que faz essa comunicação aqui com o banco de dados ou com os arquivos locais. Então, o Tableau Server ele vai fazer essa comunicação dentro do próprio ambiente, vai atualizar, e fora desse ambiente a gente tem o Tableau Desktop, que vai conectar nos dados e vai publicar aqui no Tableau Server. Tá? Então, essa é a arquitetura básica do Tableau de fluxo de dados do Tableau Server On-Premise. Já no Tableau Server Online, a gente tem um pouquinho diferente. Aqui dentro do servidor interno, a gente tem o banco de dados ou os arquivos, né? Aqui a gente faz a conexão com o Tableau Desktop para fazer a criação dos painéis, publicação da fonte de dados, e o Tableau Bridge, que vai estar em alguma máquina dentro dessa rede, ele vai fazer a comunicação com a nuvem, né, que o Tableau Server está na nuvem, e o nosso sistema local, nosso servidor interno local. Então, a gente tem esse fluxo de dados aí para o Tableau Server Online. Bom, para a gente falar mais um pouco do Bridge, a gente vai falar um pouco das configurações dele. Então, ele é um aplicativo bem leve, ele roda de uma forma muito simples, né? Então, as configurações dele não exigem nada demais. Você, após fazer a instalação, você vai abrir ele e colocar a credencial do seu Tableau Online. Então, você vai precisar ter a permissão para publicar e atualizar uma fonte de dados, né? Então, dependendo do seu licenciamento, se for só um viewer, você não vai conseguir fazer dessa forma, né? Você precisa ter a permissão aí para publicar e atualizar uma fonte de dados. Então, você abre o Tableau Bridge, coloca lá o seu login e senha e ele já vai conectar para você e já vai deixar e seu computador já vai estar liberado, né? Ele já vai reconhecer o nome da sua máquina como um computador de cliente e já vai aparecer disponível no seu Tableau Server linkado com o usuário que você colocou lá. O Tableau Bridge ele funciona de duas formas, tá? No sistema operacional Windows, que é o mais utilizado aí, ele funciona ou como um aplicativo ou como um serviço, tá? A diferença primordial dos dois é que quando você roda o Tableau Bridge como um aplicativo, ele só vai ser executado, ou seja, as rotinas de atualização e as conexões em tempo real, elas só vão ser executadas caso o computador esteja ligado e o seu usuário esteja logado. Então, o seu computador tem que estar ligado e com o usuário logado para funcionar. Caso você coloque o Tableau Bridge para funcionar como um serviço, ele vai rodar desde que seu computador esteja ligado, porém você pode ou não estar logado no seu usuário. Então, o Tableau Bridge ele vai necessitar efetivamente que seu computador esteja ligado, então preferencialmente, caso for ser instalado, tem que ser no computador que não tenha problema ficar ligado. A maior parte do tempo, né? Porque às vezes você precisa atualizar uma fonte de madrugada, uma fonte de manhã, então o seu computador vai ter que estar ligado para atualizar essa fonte. Porém, você pode deixar ele em standby, que ele vai rodar bonitinho, caso esteja rodando como um serviço do Windows, tá? Um ponto que eu acabei passando batido e não comentei é que o Tableau Bridge ele também mantém conexões em tempo real. E a conexão em tempo real funciona basicamente da mesma forma que a extração, né? O Tableau Server vai acionar o Tableau Bridge vai a todo momento puxar essa informação da base e subir lá para a nuvem da Tableau, tá bom? Bom, agora eu vou parar de falar um pouquinho, tá? Para não encher o saco de vocês e vou mostrar um exemplo prático da utilização do Tableau Bridge, tá? Então a gente vai acessar uma fonte de dados, eu escolhi um Excel aqui para ilustrar para vocês. A gente vai publicar essa fonte no ambiente do Tableau Server Online e vai criar uma agenda de atualização para essa fonte, tá bom? Então, vocês continuam vendo a minha tela aí? Creio que sim. Então, vamos lá. Quando vocês instalarem o Tableau Bridge, ele vai aparecer para Estamos sim. vocês.
ele vai... obrigado, Gabi. Quando vocês instalarem o Tableau Bridge, ele vai aparecer para vocês aqui nessa barra de ferramentas, do lado da conexão do Wi-Fi, ele vai aparecer com esse símbolozinho, duas cruzinhas, tá? Ele, como eu disse, ele é um aplicativo bem leve, então ele funciona como um aplicativo de segundo plano aqui no seu computador, tá? Quando você clicar, ele vai abrir aqui essa janelinha, e aqui que é o Tableau Bridge, é a cara dele, tá? Aí aqui ele vai mostrar para vocês o status, ele está conectado no Tableau Online. Aqui ele fala para você o nome da máquina, esse aqui é o nome da minha máquina. Ele está rodando no modo serviço, tá? E está conectado no nosso Tableau Online da Keysoft. Então agora o meu Tableau aqui já está aberto. Eu vou conectar aqui para vocês numa fonte de dados, tá? Para a gente só fazer a publicação. Conectar aqui no Excel. Beleza. Vou trazer aqui a planilha 2. Então, aqui eu tenho minha base, tá? Essa base aqui é um arquivo local e agora eu vou publicá-la. É importante lembrar que sempre quando você for publicar uma fonte que você não for manter uma conexão em tempo real, é legal a gente colocar ela como extração, tá? Porque a gente publicando essa extração, a gente faz essa atualização de uma forma melhor. Caso você for publicar e você não coloque aqui como extração, o próprio Tableau vai te dar uma mensagem falando assim, para você publicar essa fonte, você precisa criar uma extração. Deseja criar uma extração? Então, você só vai conseguir publicar se esse cara for uma extração, tá? Aí eu vou vir aqui, publicar fonte de dados, escolher a minha fonte de dados, só um momento que está conectado no... Vou conectar em outro ambiente aqui, tá, pessoal? Aqui no ambiente da Keysoft, só um momentinho. Perfeito, conectado. Agora vamos publicar essa fonte de dados. Aqui é a publicação normal de uma fonte de dados, tá, pessoal? Aqui a gente escolhe o projeto que a gente quer publicar. O nome da fonte, eu vou colocar aqui Test Bridge para a gente se achar. E aqui ele já fala para mim, ó, que o Tableau Bridge ele é necessário caso a gente quiser manter uma conexão direta com essa fonte de dados. Então, ele fala aqui que a gente precisa usar o Tableau Bridge para isso. Então, ele já deu esse aviso para a gente, vamos publicar aqui. Assim que eu publico uma fonte de dados, ele já abre para mim uma janela no navegador com a fonte publicada para a gente já ver como ficou, tá bom? E aí, ele já vai mandar para a gente aqui uma mensagenzinha escrito o seguinte: defina uma atualização para manter essa fonte atualizada. Aí ele fala aqui para a gente, agendar uma atualização de extração. Então, vamos agendar uma atualização de extração. Aí ele tem esse recomendado aqui ou o bridge herdado. Como a gente não consegue manter uma conexão direta do Tableau Online com a nossa fonte de dados, a gente vai vir aqui no bridge herdado. E aí aqui ele vai falar para a gente, primeiro, escolha o computador que a gente quer atualizar esse cara aqui. Como eu tenho nesse servidor aqui só um computador linkado, que é o meu, então eu já sei que é esse único aqui. Porém, se na sua rede, caso tenham mais computadores, é legal você saber o nome do seu para efetivamente diferenciar qual que é qual, né? E aqui eu vou colocar uma atualização diária, vai atualizar de segunda a sexta, todo dia, às 10 da manhã. Então aqui, bem simples, coloquei uma agenda de atualização, tá? Escolhi aqui que vai ser diariamente a repetição dele, a cada dia, sempre às 10 da manhã. Aqui ativado de segunda, terça, quarta, quinta ou sexta.
E aí, quando eu clicar aqui em agendar uma atualização, ele já criou para mim uma agenda. Então, todo dia, às 10 horas da manhã, de segunda a sexta, o Tableau Online vai ativar um gatilho, ele vai dar o start, aí ele vai falar, Tableau Bridge, eu preciso atualizar essa fonte. Aí o Tableau Bridge no meu computador ligado, não necessariamente logado no meu usuário ou não, vai pegar e vai falar, beleza, precisa atualizar aquela fonte. Ele vai procurar esse arquivo no meu computador, vai tirar uma foto desse arquivo, vai pegar essa foto, vai subir para o ambiente na nuvem e vai colar essa foto em cima da extração e vai falar assim, pronto, está atualizado. Agora, falta só um passo, que é exatamente esse do Bridge achar o arquivo no meu computador, porque eu coloquei o gatilho aqui para ele atualizar, porém eu preciso falar aqui para ele onde que está esse arquivo, certo? Quando eu abrir ele aqui, reparem que já está aqui a fonte, Test Bridge. Ele vai mostrar para você uma listagem das fontes de dados que estão linkadas com o seu Tableau Bridge, tá bom? Aí, você passando o mouse em cima, a gente tem a opção aqui de editar, de criar uma agenda, de rodar essa atualização ou de excluir essa agenda. Eu vou vir aqui no Edit porque eu tenho que falar para ele o seguinte, qual é o caminho do arquivo que ele vai buscar. Aí vem aqui nos meus 3 pontos e escolho, ó, esse arquivo ele está aqui na minha área de trabalho. Vou abrir ele e salvar esse caminho. Caso seja uma conexão em banco de dados, tá, pessoal? Na hora que você fizer a conexão no Tableau e publicar, ele vai herdar essa conexão apenas no Tableau. Então, no Tableau Desktop. Então, quando você vier aqui no Bridge, você vai ter que colocar o usuário e senha do banco de dados, porque ele herdou a conexão, ele vai herdar o IP, mas ele não vai herdar o usuário e senha. Então, aqui vai ter que vir colocar o usuário e senha para ele toda vez acessar o banco com seu usuário e senha, buscar os dados no banco e subir para o Tableau, tá? Então, pessoal, uma vez aqui que eu coloquei o caminho, vamos testar para ver se está rodando mesmo essa atualização. Demora mais ou menos uns 20 segundos, porque como é um arquivo e o arquivo não mexeu muito, ele demora pouquinho, tá? Lembrando que o tempo máximo de atualização, tanto do Tableau Server On-Premise quanto do Tableau Server Online, são 2 horas. Então, se sua atualização exceder 2 horas, o Tableau vai parar essa atualização e vai dar ela como erro, tá? Então, a gente tem esse time de 2 horas aí para rodar a atualização. Ó, demorou quase 30 segundos aqui. Se eu der um refresh na minha tela, ele vai falar aqui para mim o seguinte, ó, a última atualização dessa fonte foi dia 8 de setembro, às 11h32, que foi a que eu rodei agora. E esse, pessoal, é o fluxo aí das agendas do Tableau Bridge e como funciona o Tableau Bridge. Agora eu vou agradecer vocês por terem me aguentado esses minutinhos e vou abrir o nosso canal aqui para perguntas, caso tenha ficado algum ponto aí que não tenha ficado muito claro para vocês. Eu quero que vocês me contem aí e peçam ajuda. Perfeito, Lucas. Obrigada pelo conteúdo. Pessoal, a gente tem aqui na tela de vocês, deve ter um question and answers. Se vocês quiserem enviar aqui, a gente já esclarece para vocês. A gente tem ali uns 25 minutos, a gente consegue esclarecer as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Lucas, você pode, por favor, repetir a parte do automático versus servidor? Claro, o automático, no caso, seria o quê? Só para eu... versus serviço, tá. Isso. Do aplicativo versus serviço, né? Vamos lá. O que que acontece? O Windows, ele vai te deixar executar o Tableau Bridge de 2 formas, como aplicativo ou como serviço. Os dois, você vai precisar estar com o seu computador ligado. Então, ou seja, o Tableau Bridge ele não vai funcionar de jeito nenhum se o seu computador não estiver ligado, tá? Porque ele vai precisar fazer esse processo e o sistema tem que estar rodando, né? Se você tiver em shutdown, ele não vai rodar. Mas o aplicativo, ele só vai funcionar
caso eu esteja com o computador ligado e eu esteja logado no meu usuário e senha. Ou seja, eu preciso pegar o meu usuário, colocar e estar com ele aberto aqui, mexendo, para o meu Tableau Bridge funcionar. Então, vamos usar um exemplo aqui. Se eu tenho uma atualização que eu coloquei lá, que ela vai pegar e fazer um select no meu banco 3 horas da manhã, se 3 horas da manhã eu não tiver com meu computador ligado e eu não tiver com o meu usuário acessado, o Tableau Bridge não vai fazer essa atualização, ele vai dar erro. Aí ele vai te mandar um e-mail com uma mensagem de erro, tá? Porque ele está funcionando como um aplicativo, e o aplicativo ele só funciona quando eu estou com o usuário logado. Agora, se eu estiver rodando o Tableau Bridge como um serviço do sistema operacional, ou seja, como um serviço do Windows, usando o mesmo exemplo, às 3 horas da manhã, se meu computador estiver ligado, o Tableau Online vai acionar o Tableau Bridge vai responder porque o meu computador vai estar ligado e o Tableau Bridge vai fazer a atualização, mesmo eu estando logado ou não. Então, se eu tiver deixado o meu computador em stand-by e tiver ido dormir às 3 horas da manhã, a atualização vai rodar. Agora, se tiver como um aplicativo e meu computador estiver em stand-by às 3 da manhã, ele não vai rodar, tá bom? Aqui, acho que se não deu para entender, pessoal, pode mandar aqui. Ó, Perfeito. Jean, A gente tem aqui, isso mesmo, a gente tem tem aqui mais uma algumas, eu tô vendo pergunta. aqui. Quando faz a conexão com o banco de dados, é necessário que a máquina esteja ligada? Sim. Como respondido na questão anterior, tá, Jean? O Tableau Bridge ele não vai funcionar caso a máquina esteja desligada, tá? Então, nesse caso da conexão com o banco de dados, se você está usando o seu computador de trabalho e faz essa conexão, você vai efetivamente precisar deixar o seu computador desligado. Ou, desculpa, você vai efetivamente precisar deixar seu computador ligado para ele fazer essa conexão, porque mesmo que o banco esteja rodando, o Tableau Bridge vai estar no seu computador. Então, o seu computador que vai ter que fazer a consulta para atualizar os dados. Então, ele vai ter que estar ligado sim, tá? Perfeito, Lu. Voltando ali naquele seu esclarecimento anterior, sempre vai ser melhor usar como serviço? Ou depende da situação? Depende da situação. Eu sempre aconselho os nossos clientes aqui da Tsoft, o pessoal deixar como serviço para evitar esse tipo de coisa, né? Porque como o aplicativo, a diferença é essa, claro que existem diferenças na performance, né? Mas é uma questão mais técnica, mas eu sempre aconselho a gente deixar rodando como um serviço, até por ser um programa, uma ferramenta que ela sempre age em segundo plano, então você colocar como para ele rodar como serviço, eu acho sempre a melhor opção, tá? Mas não tem problema usar ele como aplicativo. A gente só tem que lembrar dessa restrição de que se colocar ele como um aplicativo, ele só vai rodar quando estiver logado, tá? Perfeito. Temos mais uma. Só funciona para Tableau Server Online? Não funciona para Self-Host? Não, porque assim, o Tableau Bridge, ele entrou como um solucionador do problema. A gente tinha uma barreira que era a máquina online da Tableau não vai conectar diretamente com o seu banco de dados. Como resolver esse problema? Usando o Tableau Bridge. Então, o Tableau Bridge ele faz efetivamente a ponte entre a máquina online da Tableau e o seu ambiente. Agora, se você tem um Tableau Server on-prime, se você não precisa do Tableau Bridge, porque você já tem ele dentro da sua estrutura. Então, as conexões, pensando assim, que você instalou ele no computador, você instalou o Tableau Server num servidor. Então, a conexão dos seus dados com o Tableau Server vai ser feita a partir da máquina que ele está instalado. Então, se a máquina que o Tableau Server on-prime está instalado tiver conexão com o banco, ele vai conectar e vai atualizar. Agora, se não tiver conexão, vai ter que liberar ali para fazer a conexão à máquina. Então, o Tableau Bridge ele não é usado quando tem um Tableau Server on-prime, tá? Legal. E roda em Linux? Assim, eu nunca testei em Linux, tá? Quando você abre o próprio site da fabricante, para instalar o Tableau Bridge, só tem a opção lá, o Windows 64-bit, tá? Então, eu não posso te afirmar com propriedade se não roda em Linux. Mas no A site da gente. fabricante, quando vai instalar, exato, só tem a opção para Windows, tá? Legal. E a gente pode mandar confirmar essa informação e mandar para vocês depois também. Isso, eu vou mandar, eu vou até compartilhar a tela aqui de novo, depois para mostrar para vocês que só tem do Windows, tá?
Legal, pode compartilhar, que aí a gente já esclarece isso. Aham, tô acessando aqui, ó, a ferramenta. Quando vocês estiverem vendo aí, por favor. E já carregou, Tá aparecendo. estamos vendo. Tá bom. Ó, quando a gente clicar aqui para baixar a versão atual, ele vem aqui para mim, ó, Windows, tá vendo? Quando a gente coloca, por exemplo, o Tableau Desktop, ele aparece Windows, Mac. Né? Aqui a gente só tem para Windows 64 bits mesmo, tá? No próprio site da fabricante aqui. Perfeito, Lucas. Obrigada pelo esclarecimento. De nada. Vamos ver. Tem mais perguntas aqui? Vamos lá. Essa aqui do serviço já foi. Tá. Seria para facilitar agendar atualizações. Isso, Sueli. Ele funcionaria para agendar atualizações, exatamente. Porque o Tableau Online, ele não vai. Se você tiver uma fonte publicada, né? No Tableau Server, o Tableau Online não vai atualizar ela, caso você não coloque essa agenda, né? Então, e caso você não tenha uma conexão direta. Como quase não existem conexões diretas para o Tableau Online, né? Acho que você consegue conectar com alguns serviços da nuvem, só você consegue fazer algumas coisas bem específicas, você consegue fazer conexão direta com o Tableau Online, mas majoritariamente as conexões não são diretas com o Tableau Online. Então, o Tableau Bridge ele vem efetivamente para quebrar esse problema aí e você fazer a atualização da sua fonte de dados publicada no server, você fazer ele usando o Tableau Bridge. Então, ele só entra nessa parte aí de agendar a mesma atualização e manter conexão em tempo real. Perfeito. Pessoal, eu estou colocando um link aqui no chat para vocês verem um pouquinho mais sobre a conexão, mas é aquela informação que o Lucas passou, somente o Windows, mas quem quiser acessar, tá no chat para todo mundo. E normalmente, como ele é uma ferramenta de cliente, né? Ele no próprio site da fabricante eles deixam isso bem explícito assim, que é uma ferramenta de cliente, né? E normalmente com a cultura da Tableau, os clientes não é todo cliente assim, né? O cara de negócios ali, alguma coisa rápida, não é todo mundo que usa Linux, né? Para essas coisas mais rápidas assim do dia a dia. Então, eu creio que eles liberaram, pelo menos só para Windows, por conta disso também, tá? Por, por Linux ser mais acessado pelo pessoal mais técnico tal, como ser uma coisa mais simples, eles colocaram como só para Windows. E não, Sueli, o Tableau Bridge não é uma licença. Ele é gratuito, só que ele só vai funcionar se você tiver uma licença de Tableau Online, né? Então, ele é gratuito, qualquer pessoa pode baixar e ligar ele no seu computador, mas ele não vai funcionar se você não tiver licença, tá? Então, você tem que ter a licença do Tableau Online para você fazer login no Tableau Bridge, mas ele não é pago à parte, ele é uma ferramenta free. Lu, por favor, dá um resuminho para que a gente usa o Tableau Bridge, porque teve um pessoal que perdeu o comecinho e estão confusos em qual situação eles usariam. Tá, vamos lá. O Tableau Bridge, ele é utilizado apenas quando o seu licenciamento de Tableau, ele é o licenciamento que o Tableau Online, o Tableau Server, ele é online, tá? Existem dois licenciamentos, né? A Gabi até pode explicar com mais detalhes isso, mas quando a gente compra a licença do Tableau, a gente compra três produtinhos, né? O Tableau Server, o Tableau Desktop e o Tableau Prep. Né? O Tableau Prep é aquele da preparação dos dados, o Tableau Desktop é o de criar dashboard e o Tableau Server é o de compartilhamento de conteúdo, compartilhamento de dashboard, a publicação de fontes de dados, etc. Perfeito. Só desculpe interromper, Lu. Só para fazer um adendo, pessoal. A Tableau há alguns anos mudou o tipo de comercialização. Então agora a gente tem uma licença que chama
Tableau Creator. Essa licença é uma licença 3 em 1, e agora o desktop, que é o produto de criação, ele está dentro da licença Creator. Então, dentro do Creator, você tem acesso a uma licença desktop, um Tableau Prep, que é para preparação de dados, e um Explorer, que é para acessar via web. Tá bom? Bom, muito obrigado, Gabi, pelo seu esclarecimento aí Imagina. bem detalhado. E aí o que acontece, tá, pessoal? Quando o cliente ele compra, ele tem duas opções. Ele pode optar pelo licenciamento do Tableau Server on-premise ou pelo licenciamento online. E isso depois a Gabi vai falar para a gente se tem diferença no preço ou não. E aí o que acontece? Quando a gente opta pelo Tableau Server on-premise, a gente a gente tem que instalar o Tableau Server. Então a gente vai precisar de uma máquina, tá, para instalar o Tableau Server, porque o conceito não sei se alguém já ouviu falar da palavra on-premise, mas quando a gente usa essa palavra no mundo de tecnologia, a gente está falando de um servidor dedicado, tá? Então seria uma máquina física, pode estar ou não dentro da sua empresa, mas é um ambiente que a sua empresa administra, ela faz a manutenção, ela faz a atualização e ela que mantém a integridade desse servidor. Então, quando você opta por esse licenciamento, você vai instalar na sua máquina lá o Tableau Server, colocar a sua chave de Tableau Server e ele vai rodar na sua máquina. Então, a atualização do software, lançou uma versão nova, você quer atualizar, você vai ter que pedir para alguém lá e atualizar o seu Tableau Server. Né? A máquina precisa conectar com o banco de dados novo na nuvem. Você vai ter que ir lá e liberar a conexão dessa máquina para o banco de dados novo na nuvem. Né? Vai ter que liberar ela na rede para arquivos diários, por exemplo, que tenham que alimentar, que tenham que estar nessa máquina, você vai ter que liberar. Então, toda essa governança, digamos assim, do servidor é feita pelo cliente. Agora, mudando totalmente de cenário, quando o cliente ele escolhe o licenciamento do Tableau Server online, a única coisa que ele precisa fazer é se cadastrar no portal do cliente, né, com login e senha, e ele já vai ter uma máquina, a Tableau já vai dar uma máquina para ele, vai liberar uma máquina na nuvem da Tableau, e essa máquina vai ser usada única e exclusivamente para Tableau Server, então todo o processamento dela vai ser só para o Tableau Server, e o cliente ele vai acessar essa máquina via browser, no mesmo portal que ele acessaria, né, o Tableau Server estando dentro da sua empresa, ele acessa o Tableau Online, e aí com login sem ele vai acessar as mesmas funcionalidades que você tem no Tableau Server on-prime se você tem no Tableau Server online. A diferença está por trás dos panos, digamos assim, né? A diferença está que um está na sua empresa, né? E o outro está na nuvem da Tableau. Então, atualização de sistema, atualização de máquina, manutenção de máquina, tudo isso fica por conta do Tableau e o cliente nem vê o que está acontecendo. O cliente só consome o serviço efetivamente, tá? Então, é mais um serviço mesmo, o Tableau Server Online. E aí, o Tableau Bridge, ele entra como um complemento do Tableau Server Online, tá? Então, como eu disse, o Tableau Server On-Premise, as conexões com o banco, liberação de arquivo, enfim, vai ser todo o cliente que vai fazer, né? Dadas as suas seguranças, enfim. Agora, quando no Tableau Server Online, como é uma máquina da Tableau, né, tanto por parte de segurança da Tableau quanto por parte de segurança do próprio cliente, essa máquina não vai ter acesso diretamente aos dados do cliente, né? Então, como que vai fazer essa conexão? Como que eu vou manter uma fonte de dados publicada atualizada? Como eu vou manter um painel com conexão em tempo real? Usando o Tableau Bridge. Então, o Tableau Bridge, que bridge é ponte em inglês, como o próprio nome diz, ele faz essa ponte entre a máquina na nuvem da Tableau e o seu ambiente interno. Então, ele vai pegar todos os agenda de atualização, tal, tudo que precisar de dados que o Tableau Online requisitar, ele vai acionar o Tableau Bridge vai vir no seu computador de cliente, vai falar assim, ó, eu preciso do arquivo tal atualizado. Ele vai ter o caminho, ele vai acessar esse arquivo, vai buscar esse arquivo e vai enviar para o pro Tableau Server. Ele precisa uma informação que está no banco de dados. Então, ele vai pegar na sua máquina, ele vai acessar o banco de dados, vai pegar essa informação e vai jogar para o ambiente online. Tudo isso, claro,
criptografando dado, com todas as questões de segurança de entrada e saída de dados, tá? Mas é uma conexão facilitada aí, então, entre a máquina e os seus dados. Perfeito, Lucas. Aqui eu não enxergo mais nenhuma dúvida. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma questão, por favor, nos mande. A Sueli falou aqui que se ele perguntou se no pacote Creator ele funciona. Aí é isso, né, Gabi? Se o cliente ele tem o pacote Creator e ele optou pelo licenciamento online, então ele vai funcionar assim, certo? Na verdade, ela tem que ter o licenciamento Explorer, né? Que seria o server online. Isso, Tá? verdade. Então, o Creator é uma licença e o server é outra licença, tá? Acontece que, como o Creator é uma licença 3 em 1, a gente tem um Explorer ali dentro. Mas para acessar o Tableau Bridge, você tem que fazer a aquisição das licenças Explorer, tá? Que é a licença que você faz tanto o compartilhamento como você acessa as análises, os dashboards ali online também. Entendi. Então, obrigado, Gabi, então, pelo esclarecimento. Imagina, eu tô tentando procurar um slide aqui para compartilhar com vocês. Acho que facilita um pouquinho mais para nessa questão de licenciamento da Tableau. Só um Beleza. minutinho. Estão vendo a minha tela? Tô vendo sim. Perfeito. Esse slide aqui a gente consegue visão perfeita das licenças da Tableau, tá? Então, na Tableau a gente tem os produtos e tem as licenças. Os produtos estão dentro das licenças. Como produto, a gente tem Tableau Desktop, que é a licença ali que vai ficar instalada, a licença de criação. A gente tem o Tableau Prep, que é a licença que também ela é instalada e é a licença de preparação de dados. E a gente tem também o Tableau Explorer, que você acessa via web. Dito isso, a gente vai para os licenciamentos. Então, a gente tem aqui o Tableau Creator. O Tableau Creator é o licenciamento 3 em 1, é o licenciamento inicial da Tableau. Para você fazer qualquer aquisição, você tem que ter pelo menos um Tableau Creator aqui. Então, dentro do Tableau Creator, a gente tem um desktop, um prep e um explorer, licença 3 em 1. Temos outro tipo de licenciamento que é o Tableau Explorer. Esse sim, ele pode ser ou on-premise ou online. Então, o Tableau Bridge entraria para quem tem esse tipo de licenciamento aqui, tá? O Tableau Explorer. Como a gente sabe que o Tableau Creator é o licenciamento mínimo, então a gente tem que ter pelo menos um Creator e o licenciamento do Tableau Explorer, que pode ser tanto online quanto on-premise. Temos outro tipo de licenciamento também, que é o Tableau Viewer. Este, como o próprio nome diz, é somente para visualização. Ele só vai consumir os dados, ele só vai consumir o dashboard. O que acontece é que quando a gente fala de consumir os dados na Tableau, não é aquele relatório estático como um PDF. Então, ele vai ter toda a parte de filtros para fazer a visualização, enfim, a exploração desse dashboard, tá? Não sei, acho que ficou bem claro agora aqui. E aqui a gente tem uma pirâmide para apoiar os nossos clientes, enfim, quem tem dúvidas, aonde entraria cada um desses licenciamentos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui. Tô entrando aqui no chat, tá, pessoal? Qual a diferença entre viewer e reader? O viewer, ele é um licenciamento da Tableau e ele tem toda a parte de consumação dos filtros. O reader, ele é um relatório estático, não tem aplicação dos filtros ali. Ficou claro? Sueli? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta por aqui.
Bom, pessoal, acho que não tem mais dúvidas. Pessoal, aqui no chat, no Question and Answer não temos mais. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença aqui hoje. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os nossos cases, quiserem saber um pouquinho mais sobre Tableau, licenciamentos, por favor, entre em contato com o nosso departamento comercial. O nosso e-mail é comercial@qsoft.com.br. A gente vai disponibilizar a gravação do dia de hoje também. Tenham uma ótima terça-feira. E, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa semana. E caso tenham qualquer dúvidas, não hesitem em nos contatar, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau.